Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Chelsea e Manchester United, né? Um dos dois clássicos aí dessas oitavas de final da Copa da Liga 19-20. Ano passado a gente poderia ter tido esse jogo também nas oitavas de final, né? Não fosse a incompetência do Manchester United de ter sido eliminado pelo Derby County, né? Com gol de falta do Harry Wilson. Depois o Derby County jogou contra o Chelsea e até fez uma bela partida, na minha opinião, uma das grandes partidas do Derby County na temporada passada, né? Sob o comando do Frank Lampard, né? 2 gols contra, o Chelsea acabou vencendo por 3-2, né? Os dois gols do Chelsea foram contra o Derby County. O Derby County naquele jogo conseguiu imprimir um ritmo absurdo, né, contra um Chelsea do Maurício Sarri que vinha bem, inclusive, né, já vinha, aliás, um período que não, já vinha diminuindo um pouco o ritmo no campeonato inglês em questão de desempenho, mas enfim, era um dos bons times do campeonato inglês naquela época. O Derby County fez um jogo muito igual. Poderia ter sido já Chelsea Manchester United, né? O confronto poderia ser uma reedição do que poderia ter acontecido na temporada anterior. Mas enfim, tivemos esse ano, né? Talvez um dos maiores neoclássicos da era Premier League, né? De um time que, como o Chelsea, não é um time tão tradicional assim como o time do Manchester United, né? O United é muito maior que o Chelsea em questão de história, importância para o futebol inglês. Não que o Chelsea seja pequeno, né? Mas era um time bem menor. Era tradicional, mas era um time menor, né? Durante o período aí da história do futebol inglês, e cresceu muito de tamanho nesses últimos anos. E talvez tenha sido o principal rival do Manchester United após a queda aí do Arsenal, né, do Wenger, quando caiu de rendimento já desde quando chegou na final da Champions League, vai contra o Barcelona. O Arsenal não é mais o mesmo, né? Enfim, o Chelsea foi esse clube que conseguiu rivalizar com o Manchester United. Hoje os dois não estão na primeira prateleira da Inglaterra, mas enfim, foi um jogo até bem interessante no segundo tempo, né? Já esperava-se que viesse formações com alguns jovens. O United até veio com uma formação um pouco mais parecida com o time titular, né? A presença do único jovem da base era realmente o Brandon Williams, jogando como um ala pela esquerda nesse 3-4-1-2, né? Você tinha Daniel James e Rashford jogando com uma dupla de ataque à frente, com Lingard jogando um pouquinho atrás, eventualmente fazendo até a função de um homem mais à frente. Não um homem mais à frente, porque os três jogavam em linha, né? No momento que o Lingard passou a jogar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, nada de muito diferente do que a gente já está acostumado a ver. Do lado do Chelsea, algumas peças entraram que os torcedores de fato estavam ansiosos por ver. Então a gente tinha Pulisic e Hudson-Odoi jogando juntos, como os dois homens abertos. Você tinha o Batshuayi no comando de ataque, o Reece James na lateral direito, o Marcos Alonso na lateral esquerda, um zagueiro, né, um jovem zagueiro também, Guerri, se não me engano, um zagueiro bem jovem aí da base do Chelsea, nem fui tão destaque assim na partida. O Zuma e o Billy Gilmour, talvez tenha sido o jogador mais interessante que a gente pôde ver na partida de hoje, poderia ver, né? Nem teve uma grande atuação nem nada, mas enfim, era um dos nomes mais interessantes no pré-jogo. E então o United veio, né, no 3-4-1-2, e o Chelsea veio num 4-2-3-1, porque é parecido até com um momento com o Mason Mount, né? O Billy Gilmour tentou emular um Mason Mount. Não é nem exatamente um camisa 10, é mais um homem, não, né? A gente pode dizer que é um garoto de meio campo, que é muito jovem ainda, com boa qualidade no passe, também consegue ser combativo no meio campo. São esses jogadores de meio campo modernos, né? O camisa 10, o volante, são posições que vêm ficando de fato em extinção no futebol moderno, que não tem mais espaço para o cara que só sabe fazer uma coisa. Hoje todos os jogadores têm que saber atacar e defender com a mesma intensidade, né? Talvez uns mais, outros menos. O Billy Gilmour é um desses tipos de meio campista, né? Assim como, por exemplo, o Thomas Doyle, que ontem jogou um time do Manchester City como primeiro homem de meio campo, mas é um cara de meio campo completo. Chega à frente para bater, boa qualidade no passe, sabe fazer saída, sabe marcar. Billy Gilmour talvez não seja tão combativo assim, mas é um bom garoto, né? Homem de meio campo, né? Nem exatamente o camisa 10, nem exatamente um segundo volante, primeiro volante, enfim. E alternava momentos em que o Kovacic jogava mais próximo do Jorginho e o Billy Gilmour jogava mais à frente. Foi o que mais aconteceu, o Billy Gilmour se posicionando mais à frente de Jorginho e Kovacic. E esse foi o desenho praticamente do primeiro tempo inteiro. Os primeiros 15 minutos com o Chelsea com muita dificuldade de criar jogadas, tinha muito mais posse de bola que o time do Manchester United, muita mesmo, mas não criava nada, não produzia nada. Pulisic muito apagado, e tem muito mérito disso na marcação do time do Manchester United. Parece que o time do Manchester United assistiu várias vezes o jogo contra o Burnley, e o Pulisic, além de estar muito isolado pela esquerda, isso era principalmente forçado pela marcação do Manchester United, que empurrava o norte-americano para ficar muito isolado pelo lado esquerdo e conseguia marcar. Então, ora era o Wan-Bissaka atrapalhando ele por ali, ora era, se não era o Wan-Bissaka, era o McTominay, se não era o McTominay, o Wan-Bissaka era o Lindelof. Então o Pulisic, além de estar muito isolado, estava muito bem marcado. Poderia ter sido uma das principais válvulas de escape, né? Foi no jogo contra o Burnley, por exemplo, a principal, o jogador que conseguiu acelerar para aquele lado, criar oportunidade de gol quando trazia com o pé direito para dentro, porque tem muita qualidade no drible. Enfim, Hudson-Odoi mal também, pouco apagado, né?
todos os primeiros 15 minutos foi essa. O Chelsea com dificuldade de penetrar, rodando a bola de um lado para o outro, mas sem nada acontecer, com uma marcação muito forte do Manchester United, principalmente também dos dois homens por dentro, McTominay e Fred, hoje novamente uma atuação de gala no quesito defensivo. Muito sólidos defensivamente, muito combativos, muito bem nesse sentido. A partir dos 15 minutos, o United passa a ter um pouquinho mais de posse de bola, o Chelsea freia um pouquinho mais os seus ímpetos, e o Manchester United, que assim, até para não deixar o torcedor do Manchester United com uma empolgação exagerada. O United, o repertório ofensivo do Manchester United, vou deixar logo de cara isso aqui para não precisar ficar repetindo muito. É muito pobre o repertório ofensivo que o Manchester United tem. É basicamente recuperar a bola no meio, com os homens de meio campo, e tentar acionar as arrancadas do Daniel James ou do Rashford. É basicamente isso, principalmente o Daniel James caindo mais pro lado direito. E funcionou basicamente isso, né? Você tinha o Lingard jogando um pouco atrás, e até em alguns momentos conseguiu incomodar essa posse de bola por dentro, funcionava como também um homem a mais no combate, jogando um pouco mais à frente do McTominay e Fred. E o período até o gol do Manchester United, uma jogada de pênalti novamente conseguido pelo Daniel James, que parece ser um craque em conseguir ser derrubado dentro da área, né? Eu achei pênalti, achei que o Marcos Alonso deu uma pernada nele, o Marcos Alonso muito mal na partida de hoje, foi pênalti, Rashford converteu, o Manchester United está na frente do placar. Aí tem aquele ímpeto, aquela animação depois de ter marcado o gol, mas é sempre nessa mesma toada, um time com pouco repertório ofensivo de fato. É muito mais isso, recuperar por dentro com esses dois meio-campistas que nas últimas partidas vem jogando muito bem nessa função de combater, roubar a bola, incomodar a posse por dentro. Foram muito bem nesse sentido de atrapalhar o Billy Gilmour nas investidas do Kovacic, o Jorginho jogando um pouco mais atrás, mas também até tinha um pouco mais de liberdade para sair, mas quando se aproximava também sofreu com os embates desses dois homens, e uma defesa do Manchester United no primeiro momento muito sólida. Batshuayi saindo muito da área, mas sendo perseguido em diversas perseguições individuais mesmo. Tanto por Lindelof como também pelo Maguire, que é até um pouco perigoso, porque o Maguire é um zagueiro lento e nem um zagueiro de sair muito, mas hoje saiu. Até o gol do Chelsea sai no momento em que ele vai ao combate do Batshuayi, mas vou desenvolver isso um pouquinho mais pra frente. E o restante final ali de segundo tempo foi um Chelsea completamente improdutivo, realmente sem produzir absolutamente nada, não conseguia explorar jogadas de lado que talvez pudessem ser um pouco mais produtivas, porque o Chelsea, o United, como eu falei, sabia muito bem congestionar essa faixa central, impedindo que o Chelsea pudesse rodar a bola, inverter jogadas com facilidade. Nada era muito efetivo o que acontecia, e o Chelsea termina o primeiro tempo bem em baixa, com futebol bem abaixo. O Manchester United ofensivamente com pouco repertório, mas dentro da sua proposta conseguiu o resultado. Na volta para o segundo tempo, o jogo melhora muito, né? O Chelsea consegue muito mais espaço, isso deve principalmente porque o United passa a subir um pouco mais as linhas de marcação, e nisso você tem um Pulisic jogando mais por dentro e um Hudson-Odoi também recebendo a bola com um pouco mais centralizado. E nisso o Chelsea cria algumas oportunidades. O jogo muda completamente no segundo tempo, ganha contornos de mais emoção, o Chelsea já consegue explorar melhor esses espaços. Agora a defesa do Manchester United passa a ficar muito mais espaçada, e você tem um espaço para velocidade por dentro do Pulisic, e o Hudson-Odoi que recebe um pouco mais por dentro, mas sempre buscando um pouco mais as jogadas ou de amplitude, ou também para emular o Willian, né? Trabalhar da direita para dentro. E o Chelsea consegue criar algumas oportunidades. Você tem o Batshuayi saindo muito da área, recebendo a bola para ser lançado, e é justamente nesse sentido que sai o primeiro gol do Chelsea. Ele, novamente, no momento em que ele sai para ganhar uma bola pelo alto, o Maguire vai tentar disputar, não ganha, até achei que foi um erro, apesar de ter sido muito seguro na partida como um todo. Marcos Rojo também jogou hoje como zagueiro pela esquerda, muito bem defensivamente o argentino, vem fazendo um bom início de temporada, apesar de ter vacilado no gol do Alana contra o Liverpool pelo Trafford 2 semanas atrás. Né? E o gol do Chelsea justamente assim, o Batshuayi talvez ofensivamente fosse o jogador que mais tentou, né? E teve algumas boas arrancadas por dentro, em uma delas saiu o gol, como eu falei. Maguire errou o bote por cima, o Batshuayi consegue ganhar essa disputa, percorre uma bela faixa por dentro no campo defensivo do Manchester United, ninguém consegue parar ele, ele chuta de fora da área no canto para fazer o gol, para empatar. A partir disso, aí também, depois disso tem umas alterações, né? O Mason Mount entra no lugar do Billy Gilmour, né? Também foi importante agora o posicionamento do Billy Gilmour mais à frente, né? Justamente agora porque o United dava mais espaço, porque subia em linha de marcação, isso também foi muito importante para ter um cara, como eu falei, mais à frente para dar um passe mais próximo dos meias mais abertos. Isso funcionou bastante com o Billy Gilmour quando avançou. Aí tem alteração entre o Mason Mount também, acaba entrando o Pedro no lugar do Pulisic, que foi muito apagado, até cresce um pouquinho no segundo tempo, mas como um todo fez uma partida muito ruim. É um jogador irregular, apesar de ter muita qualidade, né? Foi muito bem nos últimos jogos, mas hoje teve a oportunidade de começar como titular novamente, não foi bem, né? E também entra depois no lugar do Batshuayi, entra o Tammy Abraham, né? E nesse período de alterações, né, olha, o Solskjaer até faz uma alteração interessante, ele tira o Lindelof e põe o Andrés Pereira, e o time fica um pouco mais interessante, passa a jogar numa linha de 4, vira um 4-2-3-1, né? E numa jogada de falta, onde o Manchester United novamente passa a jogar
com aquele estilo de jogo reativo, você passa a ter um homem a mais no meio campo para igualar essa disputa numérica, né? Porque com McTominay e Fred você perde um pouco de capacidade ofensiva e tem uma qualidade no passe um pouco melhor, carregar a bola com mais qualidade por dentro, né? Não que o Andrés Pereira seja um as da inteligência e da capacidade técnica, mas ele é um jogador dessa característica que pode oferecer um pouco mais. E o time do Manchester United cresce um pouquinho mais na partida, passa a ter um pouco mais a posse de bola à frente, mais que desperdiçasse muitos contra-ataques, tendo agora o Rashford aberto pela esquerda, o Daniel James aberto pelo lado direito, e tendo agora o Martial jogando mais centralizado. O Martial também entrou no decorrer da partida, né? E no lance de falta, né, o Rashford, que já tinha feito o primeiro gol do pênalti, acerta naquelas cobranças de falta que ele erra desde que eu conheço ele como jogador, né, que ele tenta dar essa knuckleball, que é a bola do Cristiano Ronaldo, ele chuta de muito longe, faz um belo gol, um golaço de falta para colocar o Manchester United na frente, 2-1, e o Chelsea agora tem que correr atrás do placar, mas novamente acontece o mesmo problema que teve no primeiro tempo. O time enfrentando uma defesa fechada, como o United foi nos 15 primeiros minutos, não consigo progredir, não consigo criar praticamente nada, muita dificuldade de ter jogo, né? Como eu falei, entrou o Pedro, entrou o Abraham, acaba também entrando, aí o Hudson-Odoi passa a jogar pelo lado esquerdo, o Pedro pelo lado direito, entrou também o Mason Mount, mas nenhuma dessas alterações surtiu efeito praticamente nenhum, e o jogo terminou 2-1 para o Manchester United, que também teve vários lances de contra-ataque, mas foram muito mal utilizados, né? Novamente, Daniel James pelo lado direito, já um pouco mais cansado, apesar de conseguir várias arrancadas, mas agora com o Rashford pelo lado esquerdo você também tinha uma alternativa do lado esquerdo. O Rashford conseguiu ganhar várias disputas ali com o Reece James ganhou outro, foi um dos pontos negativos da partida, inclusive o Reece James esperava muito mais dele, também não vem fazendo um bom início de temporada 19-20 não, quando teve as oportunidades, o jovem garoto inglês, né? Mas enfim, vitória do Manchester United como um todo, uma atuação, acho que venceu o melhor da partida, acho que o United dentro da sua proposta, por mais que, como eu falei, que o repertório ofensivo seja muito pequeno, seja muito pobre, o Manchester United hoje conseguiu ser mais efetivo que o Chelsea em sua proposta. E o Chelsea hoje não teve uma boa atuação. Vinha de uma sequência de boas atuações seguidas, hoje não foi bem a equipe do Frank Lampard. Enfrentando uma defesa fechada que saía no contra-ataque, se sentiu muito desconfortável em diversos momentos, óbvio que não era o time titular, e teve muita dificuldade para criar. Oportunidade mesmo, o Chelsea só conseguiu criar no momento em que o United sobe a marcação e deixa muito espaço. Aí você tem uma participação do Pulisic por dentro, o Billy Gilmour se aproximando, permitindo que essa bola chegue com mais facilidade. Você tem algumas investidas do Kovacic, que hoje também foi muito mal, o Hudson-Odoi se aproximando, mas como um todo foi uma partida muito fraca do time do Frank Lampard, né? Enfim, é normal o time oscilar, tem muitos jovens, mas enfim, hoje é uma partida que realmente eu acho que ninguém salvou. Talvez só o Batshuayi, né, saindo várias vezes na área, incomodando muito o trio, por mais que o Maguire tivesse sido muito seguro em vários momentos para ser o cara que praticamente uma marcação individual para cima do Batshuayi, o que até achei diferente, essas chegadas do Maguire jogando até um pouco mais à frente, acompanhando o atacante, isso não é muito dele, da característica dele, hoje fez bastante isso. Destaque do Chelsea talvez só o Batshuayi mesmo. Destaque do Manchester United, a gente pode falar do Daniel James, novamente muito bem, e Marcus Rashford, muito bem, Daniel James e Marcus Rashford vem fazendo uma bela dupla de ataque. E o Martial conseguiu conseguir uma jogada por dentro ou outra, né? Eu gosto muito dessa combinação, já falei isso aqui várias vezes. Quando o Rashford se encontra com o Martial por dentro, eles aceleram muito bem, eles se entendem muito bem quando os dois aparecem na faixa central, tem muita facilidade para acelerar a bola, para fazer esse movimento de rodar, eles ficarem rodando em volta do outro e confundir a marcação, eles fazem muito bem isso, ainda mais tendo o Daniel James ocupando a faixa do corredor, né? Hoje também foi a principal arma, né? Apesar de, como eu falei, repertório pobre, mas o Daniel James consegue causar muito desconforto para qualquer defesa que ele vai enfrentar, inclusive a do Liverpool, por exemplo, né? Hoje deu muito desconforto pro Marcos Alonso, pro garoto zagueiro do Chelsea, pro Kovacic por aquele lá também. Defensivamente uma partida muito boa, né? Destaco principalmente o Maguire, Marcos Rojo também muito bem. Garoto Wan-Bissaka, né? Nem ficou tanto em evidência hoje, mas foi bem alguns botes também. Garoto Brandon Williams, acho que ele é um pouco supervalorizado demais. Isso só assim mostra como a torcida do Manchester United está carente de fato de nomes, né? Mas eu não acho que ele tenha feito uma grande... Ainda não vi uma grande exibição nesse garoto, não, pra ser sincero, né? Ataca um pouco ali de fundo, a jogada dele é pegar a bola, recebe um pouco à frente, aí bota o pé esquerdo e devolve. Ele sempre dá passo pra trás. Mas assim, realmente, pra ser bem sincero, não tô falando que é um garoto ruim, horroroso, não. Mas calma, estão supervalorizando demais as atuações dele. Ele não tá sendo nada demais, é só um lateral que tá cumprindo a função dele e mais nada. Calma, não precisa supervalorizar o garoto, não precisa exagerar. Calma, tem muita margem para evoluir, não precisa ser lançado agora, acho que o Luke Shaw entrega mais que ele, mas é um garoto que tem potencial para evoluir. Mas calma, não precisa ficar supervalorizando ele. É um bom jogador, tem margem, mas não tá fazendo nada demais ainda, tá? Então, como um todo, acho que o Manchester United venceu a vitória, né? Dentro das suas estratégias de jogo, foi superior ao Chelsea e está classificado aí para as quartas de final da Copa da Liga, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.